Acho que todos podemos concordar que os últimos meses foram muito estressantes, e toda essa ansiedade reprimida talvez não nos faz muito bem. Então, para o bem de nossa saúde, vamos nos sentar e relaxar com algumas visões satisfatórias que são de relaxar os nervos. Você já quis ver magia de verdade? Bom, esse vídeo vai saciar sua vontade. Crescendo do nada, este incrível lapso do tempo de uma impressora 3D faz com que pareça que a estrutura brotou do solo. Cada camada da impressão foi fotografada no momento do ciclo em que os braços e bicos da máquina estão fora de vista, fazendo com que o método pareça mágico. Mas deixar os movimentos da máquina visíveis podem fazer com que o processo pareça igualmente fascinante. Como esse vídeo que mostra o lapso de tempo de um castelo impresso em 3D com mais de 1 metro de altura. É preciso muita paciência para esperar enquanto uma impressora 3D faz seu trabalho, já que essa impressão demorou quase 10 dias, um deleite para os olhos. Depois de um longo dia fazendo estruturas requintadas, as impressoras 3D precisam ser higienizadas com cuidado. Mas mesmo essa parte do processo pode ser relaxante e altamente satisfatória, como demonstrado aqui pelo usuário do Reddit Pots and Pans. Tendo acabado de usar um material de ácido poliático para imprimir, o usuário golpeou enquanto o ferro estava quente, ou mais precisamente, puxou enquanto o material ainda era flexível. Aquecer o bocal significa que é mais fácil puxar o material em um fio impossivelmente longo e incrivelmente satisfatório. Golpear enquanto o metal está quente não é apenas um ditado, é também uma prática incrivelmente satisfatória, especialmente quando você tem um pedaço de metal desse tamanho. O que você está vendo é uma técnica chamada forjamento reverso, seu processo que aumenta o diâmetro de um componente de metal quente comprimindo seu comprimento. Nesse caso, uma prensa hidráulica vertical é usada para compactar gradualmente a unidade, e a fina camada de metal do lado de fora se estilhaça e oxida rapidamente, liberando fagulhas. Diga o que quiser, mas para mim, isso parece massinha proibida. Melhor conter a vontade e não tocar. Olhar para a arte pode deixar muitas pessoas tranquilas, mas apenas observar a configuração desta incrível instalação de arco-íris já é uma arte em si. Esta peça é chamada de Plexus número 29, do artista de mídia mista Gabriel Dowie, exibida no Museu de Arte da Universidade Brigham Young, em 2015. Usando quase 130 quilos de fios coloridos, Gabriel e seus assistentes teceram essa instalação através de uma série de ganchos ao redor da sala. Isso criou uma rede unificada conhecida como Plexus. O fio em si era todo reto, mas as curvas que você pode ver são resultado da forma como as cores nos fios se sobrepõem. A satisfação nunca pareceu tão colorida. Mas essa não é a única coisa relaxante que você pode fazer com a linha. O YouTube Ironic Ethan consegue cortar carretéis inteiros de fio bem no meio em seu trabalho, e é mesmo tão satisfatório quanto parece. Agora, esse é o som e a visão da satisfação. Com quilômetros de fios sendo enrolados firmemente ao redor de cada carretel, os fios explodem para fora quando cortados pela máquina, espalhando-se em camadas fofas e entrelaçadas. É uma excelente maneira de se desenrolar. Dê uma olhada nessa pedra, encontrada por Yorkshire Fossils do Instagram. Vista de fora pode não parecer muito, mas abrir revela um tesouro satisfatório com cerca de 180 milhões de anos. Esse é um fóssil de amonita, da concha em forma de espiral de um antigo cefalópode da Era Jurássica, remotamente aparentado com o polvo e a lula modernos. Ainda mais hipnotizantes são esses fósseis dourados que, ocasionalmente, são encontrados naturalmente envoltos em pirita, ou ouro de tolo, e passam dessa aparência para essa, quando polidos. Isso é tipo o jogo mais longo e sofisticado da história de esconde-esconde. Às vezes, o tédio pode ser sua própria inspiração criativa, mas o usuário do TikTok, Hihem Boardlaw, decidiu levar essa criatividade para um outro nível. Usando nada mais do que o aplicativo Apple Notes em seu telefone, eles mudaram alguns caracteres em cada linha, para fazer este ensaio de tédio dançar sempre que eles rolavam para baixo. Embora isso possa ter levado horas de trabalho, eu diria que este pequeno vídeo valeu cada linha. Portanto, para todos os aspirantes a animadores entediados por aí, aprendam. Você é uma daquelas pessoas que adora a sensação de descascar a camada de plástico protetora de novas telas? Eu também. Mas eu tenho sua próxima obsessão bem aqui. Com um movimento suave, veja como esse sujeito de dedos ágeis foi capaz de descascar uma camada perfeita de gelo dessa folha gigante. Mas como uma camada de gelo perfeitamente sólida se forma em primeiro lugar. Às vezes, ocorrências estranhas de clima como chuva congelante podem deixar paisagens inteiras cobertas de gelo. Isso acontece quando a neve que cai ou o granizo que derrete em sua jornada para a Terra após passarem através de uma bolsa de ar quente. Se as gotículas entrarem em contato com uma superfície de temperatura abaixo de zero, a chuva vai congelar rapidamente em um processo chamado superresfriamento.
formando essas incríveis camadas de gelo sobre tudo que tocam. Mas as folhas não são as únicas coisas que fazem moldes de gelo perfeitos. Basta olhar para essas maçãs fantasma, assustadoramente perfeitas, encontradas em um pomar em Michigan. Pelo que eu sei, não se trata de um pomar fantasmagórico de Halloween. Mas o que sabemos é que o pomar foi atingido por uma chuva congelante em fevereiro de 2019. Embora as temperaturas estivessem baixas o suficiente para manter a casca gelada das maçãs fantasmas, as maçãs reais no interior começaram a apodrecer e deslizar para fora. Isso ocorre porque as maçãs congelam a cerca de -2 graus Celsius, enquanto a água congela a 0 graus Celsius. Então, quando a temperatura do pomar atingiu aquele ponto ideal entre os dois, as maçãs começaram a quebrar enquanto o gelo permaneceu intacto. Quando se trata de testemunhar paisagens satisfatórias, algumas pessoas estão no lugar certo na hora certa, como o usuário do Reddit, BWV, que pegou seu telefone bem a tempo de gravar essa fina camada de gelo escorregando por um corrimão enquanto derretia. À medida que se move para fora do trilho, o gelo chega a um ponto onde é muito pesado para continuar avançando sem apoio e se solta. Mas a rápida sucessão de quebras faz com que pareça mais uma máquina do que uma força da natureza. Então, novamente, acho que a natureza é a maior e mais satisfatória máquina de todas. Normalmente, o melhor do bolo é o sabor, mas você não precisa provar esses bolos para apreciá-los. Basta um olhar para satisfazer qualquer pessoa. Isso porque eles estão sendo espelhados, um processo que usa um açúcar específico e glacê de gelatina para criar um esmalte atraente e brilhante. O esmalte é derramado sobre um bolo congelado ou resfriado e deixado pingar, espalhando as cores na mistura à medida que escorre. Olhando para isso, você não consegue sentir todas as suas preocupações simplesmente desaparecendo. Há mais de uma coisa doce sobre o tradicional rock candy, e uma das partes mais doces de todas é a maneira como ele é feito. Uma vez que a mistura para essa guloseima açucarada foi moldada e enrolada em uma série de tubos longos, o doce então endurece e está pronto para ser cortado, como nesse clipe aqui. Com sincronismo especializado, vários tubos são equilibrados e cortados manualmente, em rápida sucessão, tornando cada peça um tamanho semelhante, pronta para a embalagem. A eficiência nunca pareceu tão doce. Algumas pessoas podem se gabar de serem capazes de desenhar um círculo perfeito, mas isso não é nada em comparação a estabelecer uma esfera perfeita. Galinhas em todo o mundo são conhecidas por produzirem esses ovos esféricos brilhantes, algo que, presumivelmente, em dias menos polêmicos, os meios de comunicação consideram digno de manchete. Embora possam parecer agradáveis, os ovos esféricos estão, na verdade, associados à superlotação e ao estresse das galinhas, e também não são ideais para um ninho típico, pois sua forma significa que é mais provável que role para longe. Mas espero que eles ainda possam produzir um filhote saudável. Você pode ter pensado que todas as escolas foram fechadas durante a quarentena, mas não essa. Esse fenômeno incrivelmente agradável, filmado pelo usuário do TikTok Agatha Jolly, mostra um cardume inteiro de peixes atrás de um único pato. Não está muito claro porque os peixes estão seguindo o pato de maneira tão uniforme, mas eles podem estar seguindo um único líder amante do pato por causa de sua hierarquia social. Ou isso, ou eles estão se alimentando de excrementos de pato. Ah, ciência, sempre arruinando a magia do momento. Você já sentiu que há um buraco em sua alma que só pode ser preenchido por imagens perfeitamente organizadas? Bem, depois de percorrer a conta do usuário do Instagram Witchenry, você pode contar esse buraco como preenchido. Adam Hillman, o autoproclamado arranjador de objetos, artisticamente organiza itens do dia a dia em imagens incrivelmente agradáveis. Suas peças variam de displays coloridos de clipes de papel e arranjos de dados de arco-íris, até geometria de jujuba e tesselações de palito de dente. Mas alguns de seus trabalhos mais apreciados e satisfatórios vêm de seus empreendimentos com frutas, como aqui, quando ele usou as camadas de laranjas para criar a ilusão de cubos geométricos bem definidos, ou aqui, onde usou diferentes tipos de maçãs para fazer essa fascinante tábua de cortar de cor. Simplesmente emocionante. Se frutas frescas realmente te agradam, deleite seus olhos com a incrível descoberta caseira do usuário do Reddit Celestial Meatball. Este tomate não apresenta uma única saliência ou protuberância em sua superfície, e é tão arredondado que quase humilha o ovo esférico. A única imperfeição à vista é essa minúscula marquinha verde em sua parte superior. Mas não se preocupe, outro usuário do Reddit, Kali Cassiopeia, percebeu isso e editou para que todos possam dormir tranquilamente essa noite. Brincar com areia pode ser incrivelmente divertido, mas você já imaginou que arranjar a areia assim poderia ser tão sensacional? Não se preocupe, aquela calma que você está experimentando é completamente normal. O arranjo da areia dessa forma é realmente usado na criação dos jardins de pedra japoneses, ou jardins zen.
como às vezes são conhecidos. Os padrões na areia ou cascalho pretendem imitar a água, enquanto as pedras maiores representam montanhas. Os monges zen ocasionalmente usam esse padrão como uma espécie de meditação em movimento. Então parece que as respostas para a iluminação podem estar na sua caixa de areia mais próxima. Você já viu um objeto com um padrão de impressão de mármore complexo e se perguntou como isso foi pintado? Em alguns casos, a resposta é mais simples e mais satisfatória do que você imagina. Esse é um processo denominado hidroimersão, que envolve a aplicação de camadas de tinta no topo de um tanque cheio de água. Antes da pintura endurecer, um item como esse violão é mergulhado lentamente na água, transferindo a tinta para ele. Embora pareça mágica, é realmente um processo simples, permitido pelo fato de que a tensão superficial da água mantém o padrão no lugar, permitindo que ele se curve ao redor de qualquer forma. Em uma abordagem ligeiramente diferente, filmes solúveis em água, especialmente impressos, podem ser usados em vez de tinta. Essas estampas se dissolvem na superfície da água, prontas para serem revestidas, dando a objetos como essa calota uma aparência primorosamente decorada. Acontece que o relaxamento agora vem em uma grande banheira de água e tinta. Existem poucas coisas mais gratificantes do que assistir um vidro quente sendo torcido e dobrado em forma. E esse vídeo da Vitrix Studios em Nova York prova isso. Com precisão absoluta, esses artistas do vidro enrolam o glóbulo de vidro derretido, que atingiu cerca de 1090 graus Celsius, ao redor de uma haste de vidro mais frio. Eles constantemente rolam e movem a base de vidro principal para evitar que a gravidade a deixe cair. E o calor do novo vidro é suficiente para fundir as duas seções enquanto giram. Uma vez que todos os componentes principais são adicionados, a escultura é então reaquecida e dobrada em forma, criando esse produto de assinatura incrível que os sopradores de vidro da Vitrix chamam de He-Chi. Para ser sincero, eu com certeza compraria um desses. Basta assistir o processo novamente. E você, está se sentindo um pouquinho mais relaxado? Qual dessas vistas mais te fascinou? Conta aí nos comentários. Obrigado por assistir e até a próxima.